O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus,
nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar. Hoje nós celebramos o nosso 6º domingo do tempo comum, que é a liturgia desse final de semana. E como eu disse no início, o tema central da missa de hoje são os mandamentos de Deus. Parece que é providência divina a gente começar o ano com a missa da catequese e a liturgia trazer para nós, que não foi nós que escolhemos, é da liturgia de hoje, o tema que é central na catequese. A primeira coisa que nós aprendemos quando entramos na catequese são os mandamentos de Deus, ou pelo menos deveríamos aprender. São as primeiras lições que os catequistas vão ensinar para os seus filhos. Foram as primeiras lições que vocês aprenderam quando fizeram catequese sobre os mandamentos de Deus. E eu queria perguntar para vocês, quem aqui sabe de cor os 10 mandamentos? Levante a mão. Pode levantar bem alto a mão. Olha só, tão pouca gente. Bom, agora eu vou chamar vocês aqui da frente para vocês recitarem os 10 mandamentos de cor, para ver se vocês sabem mesmo. Brincadeira, claro que eu não vou fazer isso. Não precisa decorar, que às vezes a gente decora e fica repetindo como um papagaio. Parabéns para quem conseguiu decorar, porque isso é na vivência que a gente decora, que a gente grava no coração. A palavra decorar vem do latim cor, coração, significa guardar no coração. Mandamentos a gente precisa decorar para guardar no coração, porque eles são muito importantes na nossa vida. É o caminho que Deus aponta para a gente entrar no céu. São 10 mandamentos que, se a gente viver esses 10 mandamentos, você pode ter certeza, você garantiu a sua entrada no céu. É muito difícil vivê-lo, mas não é impossível. Porque se fosse impossível, Deus não deixava esse caminho de santidade para nós. Então, por isso, as catequistas ensinam, vão ensinar o que são os 10 mandamentos de Deus. Jesus, já sabendo que a gente teria dificuldade de decorar os 10 mandamentos, ele resumiu os 10 mandamentos em 2, porque se a gente aprendeu esses 2, a gente aprende todos os outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos repetir isso? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Vamos lá? Pronto, se vocês decorarem isso, guardar no coração isso, basta. Porque se você amar a Deus sobre todas as coisas, você não vai colocar nada nem ninguém no lugar de Deus. Pronto, meio caminho andado. Segundo, se você amar o próximo como a ti mesmo, você não vai praticar nenhum dos outros, você não vai deixar de viver, de praticar nenhum dos outros mandamentos. Porque quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, nós não matamos, nós não roubamos, nós não levantamos falso testemunho, nós não cobiçamos a mulher do próximo, nós guardamos domingos e festas, e aí assim por diante. A gente vive todos os outros, porque a gente ama o nosso irmão, a nossa irmã, como a nós mesmos. E a gente não quer nenhum mal para o outro. Antes de você fazer mal para alguém,
Por exemplo, levantar falso testemunho, caluniar alguém, que é um dos mandamentos que a gente deve ficar atento, porque esse é um dos mais comuns de acontecer. Nós já estamos vivendo esse mandamento: não levantar falso testemunho, não caluniar, não falar mal das pessoas, não prejudicar alguém com a nossa língua. Veja como é importante os mandamentos de Deus. Então Deus, porque Ele nos ama tanto, Ele deixou esse caminho de santidade. 10 mandamentos que, se nós vivermos, a gente entra no céu. Simples assim. Só que tem um porém. Ele nos deu livre arbítrio. Sabe o que isso significa? Liberdade de escolha. Você pode viver ou não os mandamentos. Tem gente que vive, tem gente que não vive. A escolha é nossa. É por isso que a gente entra para a catequese, coloca os nossos filhos na catequese, para a gente aprender os caminhos de Deus, para a gente escolher as coisas de Deus. Então nós temos liberdade para fazer escolhas. Podemos escolher o bem ou o mal. Podemos escolher a vida ou a morte. Diz a primeira leitura do livro do Eclesiástico. E aí ele usa uma imagem para ilustrar isso. Ele coloca 2 vasilhas na nossa frente, uma com água e outra com fogo. E fala para você: pode escolher em qual você quer colocar a sua mão. Você pode escolher. Ele não vai falar para você: coloca nessa ou naquela. Ele já deu os mandamentos, você aprendeu, agora você sabe o que é bom, o que é ruim para você. Eu acho que ninguém vai enfiar a mão no fogo, porque sabe que queima. E ele diz mais: está ali o bem e o mal. Se você aprendeu os mandamentos, você sabe o que é o bem e o que é o mal. Tem gente que não sai da igreja, mas não aprendeu os mandamentos, porque faz mal para outras pessoas. Toda vez que eu tiver que praticar um ato, eu devo me perguntar: será que eu ficaria feliz se alguém fizesse isso para mim, ou fizesse isso comigo? Sempre que você for fazer uma ação para o seu próximo, lembre disso: eu ficaria feliz se alguém fizesse isso para mim? Se você falar: não, eu não queria que alguém fizesse isso para mim, então por que está fazendo isso para os outros? Sinal que você não aprendeu os mandamentos. Tem gente dentro da igreja que faz isso. Não aprendeu o mandamento, mesmo estando aqui. Porque tem atos que prejudicam o irmão, prejudica a irmã, prejudica o seu próximo. Mas eu estou fazendo isso por causa... Espera aí, você ficaria feliz? A pergunta é essa, não desvie. Você ficaria feliz se alguém fizesse isso para você? Essa é a medida das nossas ações. Ensine isso para os seus filhos, ensine isso, catequistas, na catequese. Sempre que você for fazer algo, pergunte se você gostaria que alguém fizesse aquilo para você. Pode ter certeza que você iria pensar: eu não gostaria que alguém fizesse isso. Agora, se a resposta for sim, eu gostaria que alguém fizesse isso para mim, aí pode fazer tranquilamente, seguramente. Essa é a medida para nós. Por isso o livro do Eclesiastes, a primeira leitura que nós ouvimos, fala disso. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios fala da sabedoria de Deus, que não é a sabedoria do mundo, que não é sabedoria intelectual, é sabedoria espiritual, sabedoria transcendente lá do céu, que aqueles que aprendem pelos mandamentos vão viver essa sabedoria, e é essa sabedoria que salva. A sabedoria intelectual não é garantia de salvação, ela é muito importante para esse mundo, mas para o outro Deus não conta. Você pode ser a pessoa menos letrada desse mundo, se você for bom, se você for uma pessoa íntegra, se você quis o bem do seu semelhante, se você sempre perguntou aquela pergunta que eu disse: isso eu gostaria que fosse feito para mim. Isso é sabedoria do alto, isso é sabedoria de Deus,
que a carta de São Paulo aos Coríntios falou para nós. Viu que coisa maravilhosa que Deus nos ensina? E aí o evangelho de hoje. O evangelho de hoje tem duas versões, uma longa que nós ouvimos e a outra mais curta. Eu preferi a mais longa porque ela é mais completa. O evangelho começa dizendo, Jesus, quando ele veio ao mundo, ele, filho de Deus, as pessoas começaram a falar mal dele. Olha para vocês verem, até Jesus foi vítima da língua das pessoas. E uma das coisas que as pessoas falavam de Jesus é, sabe, ele vai abolir as leis, esse daí não vai cumprir as leis de Deus. Já ouviram falar em fake news, notícia falsa, mentira que é espalhada? Uma mentira, quando ela é falada muitas vezes, a gente pensa que ela é verdade. E quanta gente cai em muitas enrascadas, escutando mentiras insistentemente, até acreditar que aquela mentira é verdade. Com Jesus foi a mesma coisa. As pessoas começaram a dizer, quando ele chegou, vai abolir a lei, vai acabar com as leis, vai fazer desse mundo uma bagunça, porque não tem lei mais. E aí Jesus precisou dizer para eles, não pensem vocês que eu vim abolir a lei. E eles falavam que ia abolir os profetas também. Nem as leis, nem os profetas. Pelo contrário, sabe o que eu vim fazer? Dar pleno cumprimento às leis. Porque elas não estavam sendo cumpridas. Era tudo mentira, era tudo uma fachada. As pessoas fingiam que cumpriam os mandamentos, mas na prática faziam outra coisa. Sabiam de cor os mandamentos, mas não viviam os mandamentos. E aí Jesus chegou e falou, nada disso. A partir de agora as coisas vão ser diferentes. Nós vamos dar pleno cumprimento às leis. Não vou abolir leis e nem profetas. Aliás, ele falou, eu quero que vocês vão além daquilo que pede as leis. As leis, o mandamento diz, não matarás. Quando vocês estiverem estudando os mandamentos, crianças vão aprender lá. Um dos mandamentos é, não matarás. Se você matar, você vai ser condenado nesse mundo pelo seu crime. A lei dizia isso, a lei diz isso ainda hoje, e Jesus falou, mas tem gente que não mata por medo de ser preso, só por isso, não porque ela é boa, não porque ela ama o seu irmão, ela não mata porque ela tem medo de ser presa, isso não é bondade. Por isso que Jesus vai dizer, existem muitas formas de você matar alguém. Então não basta você não matar, você precisa ir além dessa lei. Quem mata será condenado pelo tribunal. Porém, eu vos digo, olha aqui o que Jesus diz. Quem se encoleriza com o seu irmão, quem fica muito bravo, odeia o seu irmão, já é réu em juízo. Quem disser para o seu irmão patife, quem chamar o seu irmão de tolo, aqui ele é bem radical, vai ser condenado ao fogo do inferno. Ou seja, não basta matar, porque existem muitas formas da gente matar as pessoas. Quem ama o seu irmão não humilha o seu irmão. Quem ama não ofende o seu irmão. Quem ama não desqualifica a vida do seu irmão. Quem ama não prejudica a vida do seu irmão. Se você está fazendo algo que prejudica a vida do outro, você já está matando o outro, diz Jesus. Então não é só chegar a dar um tiro na pessoa e ela cair morta. Tem muitas formas de matar que nos condena diante de Deus. Pensem nisso. Por isso, o mandamento está lá, literal, não matarás.
Mas aí a gente tem que olhar por trás disso. Quantas vezes eu matei meu irmão, minha irmã, pelos meus atos, pela minha língua, pelo meu procedimento, pela calúnia que eu levantei contra a pessoa, pelas vezes que eu difamei a pessoa. Depois ele fala da traição. Quando duas pessoas se unem, elas prometem amor uma à outra. Os pais de vocês, por exemplo, crianças, se uniram para representar aí esse amor de Deus na vida dos dois. Agora, quando um trai o outro, já está cometendo pecado diante de Deus. E aí, quando a gente aprende os mandamentos, a gente mostra que essas coisas não devem acontecer na nossa vida. Quando o marido trai a mulher com outra mulher, ele está cometendo pecado, não está vivendo o mandamento. Quando a mulher trai o marido com outro homem, faz a mesma coisa. Isso está nos mandamentos, a gente aprende isso desde pequenininho, mas depois a gente esquece quando fica adulto. Então, por isso, pais, crianças, catequistas, o mandamento é central na nossa vida. A gente não pode perdê-lo de vista. Tudo isso para a gente não pecar, não errar, não desviar do caminho de Deus. E aí o texto diz umas coisas bem radicais aqui, que não é para a gente levar o pé da letra não, tá? É para interpretar. Catequistas, ensine as crianças a interpretarem os textos bíblicos. Não fazer leitura literal do texto. Vou pegar 2 exemplos aqui. Se o teu olho te leva a pecar, o teu olho direito, o que você deve fazer? Que o texto diz, arranque-o e jogue para longe de ti. Não é para ninguém sair por aí arrancando o olho, não. Se a tua mão te leva a pecar, corte-a e jogue para longe de ti. Não é para ninguém sair por aí cortando a mão, não. Isso é crime, isso é violência. É uma linguagem figurada que a gente precisa interpretar. Se o pecado está no meu olho, se o pecado está na minha mão, eu devo erradicar o pecado da minha vida. Não é erradicar a mão e o olho, é erradicar o pecado, é cortar o pecado na raiz. Aquilo que me leva a pecar, eu devo tirar da minha vida. É isso que a gente tem que aprender na catequese. E levar para a vida adulta e colocar em prática. O que é que está causando o erro na sua vida, o pecado na tua vida? Tire isso da sua vida. É isso que Jesus nos ensina. E tantas outras coisas mais que são tão importantes para a gente trilhar o caminho. São esses ensinamentos que a gente aprende na catequese, que a gente aprende para a vida, para nós ser Deus. E é por isso, crianças, adolescentes, jovens, que vocês estão na catequese. Para aprender as coisas de Deus. Para aprender os mandamentos de Deus. E viver esses mandamentos sempre, não é só por alguns dias. Porque ele é central na nossa vida e é o que nos leva para o céu. Nunca esqueçam disso. Aprendam os mandamentos, reflitam os mandamentos de Deus, porque eles são fundamentais para a nossa vida cristã, para a nossa